Ok. Boa tarde, senhores. Prazer em vê-los. Amanhã, 7h30, um pouquinho antes das 7h30 eu estou lá, tá? Na FAPA. Então, é só me procurarem. Não vamos lá? Eu dou um jeito de estar em todos os lugares, né? Eu sou baixinho, eu me divido, tá? Mas eu vou estar lá por lá e vou, honestamente... Não sei como é que isso aí apareceu aqui. Mas tudo bem. Vou estar lá com vocês. A prova de constitucional, lamento, vai ser tão pouquinho, né? Para tudo que eu enchi o saco de vocês. Começando a dica de Constituição Federal de 88, tá? No que diz respeito à ação popular, lembrem, a ação popular está no inciso 73 do artigo 5º da Constituição. É um remédio constitucional e é o único remédio constitucional em quem pode entrar com ela é o cidadão. Lembrem, o que é cidadão na Constituição? Cidadão na Constituição é o eleitor. Não tem nada a ver com o mandatário. É o cara que pode votar. Quer dizer que alguém que tem mais de 16 anos, menos de 18, tirou título de eleitor, ele é eleitor, ele é pleno de direitos? Sim, ele é. E ele pode entrar com a ação popular? Pode entrar com a ação popular. Só que para isso ele tem que ter a obrigatoriedade do alistamento. Então, no que diz respeito à ação popular, não é qualquer pessoa que tem legitimidade para ajuizá-la, mas somente aquele que está na condição de cidadão. Por favor, eles sempre vão tentar enfiar aqui pessoa. Pessoa é uma coisa, cidadão é outra coisa. Segundo, o mandado de segurança. O mandado de segurança que a gente viu está no inciso 69 e no inciso 70. Por favor, lembrem, o do inciso 70 é novo, foi criado em 88. Não existia no Brasil mandado de segurança coletivo. Só que eu troquei algumas observações aqui, porque olhando a pessoa da banca, ela usa a expressão, é um remédio constitucional para a proteção de direito subjetivo, individual e coletivo. Lembra que nós falamos que no caso do 69, qualquer pessoa podia entrar com direito líquido, certo, prova pré-constituída. Está aí o direito subjetivo individual. Enquanto no mandado de segurança coletivo, é direito líquido, certo, só que é coletivo, é para um grupo de pessoas determinadas que eu vou poder defender essas pessoas através do mandado de segurança coletivo. E eles vão jogar, em vez do elemento da Constituição, essas duas expressões, direito subjetivo individual e coletivo. Como muitas vezes a gente não faz essa observação, alguém pode amanhã ficar nervoso. É só isso. Lembrar que o 69 é individual subjetivo e o 70 é coletivo subjetivo. Por favor, cuidado. Não pode cair assim, mas eu tenho medo que coloquem. Lembrem que o prazo para a associação legalmente constituída, por até pelo menos um ano entrar com mandado de segurança, pode haver uma diferença se perguntarem qual é a posição do STF. Lembrem que jurisprudencialmente ou marcado em decisão do STF é até por pelo menos 6 meses. É diferente do texto constitucional. O texto constitucional prevê pelo menos um ano, mas o STF já reduziu sem alterar o texto constitucional. Como é que a pergunta vai fazer? Conforme o texto da Constituição, por pelo menos um ano. Como está escrito na Constituição, por pelo menos um ano. Se perguntarem, conforme o STF, jurisprudência do STF, vocês já sabem, estou saindo da Constituição, estou entrando no STF. É por pelo menos 6 meses. E o nome disso é mutação constitucional, que é o exercício que o STF faz para interpretar a Constituição. Terceiro, é importante lembrar que os que têm competência para a proposição do mandado de segurança individual não são os mesmos. Vocês sabem disso, é qualquer pessoa. Enquanto no caso do coletivo é partido político com representação no Congresso Nacional. Amanhã eles devem colocar como provocação Assembleia Nacional. Não existe possibilidade nenhuma de eu substituir Congresso Nacional por Assembleia Nacional. É só Congresso Nacional. Lembrem, não há qualificação. Não interessa quantos deputados, quantos senadores eu tenho. Desde que eu esteja numa das casas com um representante, eu estou qualificado. Estou lá no Congresso Nacional. Não interessa se meu partido tem 4 dias de existência. Se eu tiver um deputado, um senador, posso entrar com mandado de segurança coletivo. Lembrem que a entidade de classe também não tem qualificador nenhum. Ela não tem que ter nem estatuto reconhecido para ser legal, como ela também não tem que ter, obrigatoriamente, pelo menos um ano. A associação legalmente constituída é a única que tem 2 exigências. Tem que ser legal e tem que ter pelo menos um ano, conforme o texto constitucional. É a linha B do inciso 70 do artigo 5º da nossa Constituição. Por que eu botei ação civil pública?
porque está lá no Ministério Público. A ação civil pública é um instrumento processual que pode ser promovida nas hipóteses previstas na Constituição, bem como na lei, etc, etc. Eu fiz questão de botar isso porque isso é uma pergunta que eles colocaram no concurso. E o que eles perguntaram da ação civil pública é se ela defende direito coletivo, se ela defende direito difuso, se ela defende ambiente, patrimônio, histórico e cultural, ela pode ser proposta por qualquer cidadão ou a ação civil pública ela é específica para alguém? Quem é que pode propor ação civil pública? Somente o Ministério Público. O Ministério Público tem privativação desta ação. É privativa dele. Só que nada é uma intuição, gente. Amanhã eles podem provocá-los. Se o Ministério Público ficar parado, silente, quieto, absolutamente inerte, a pessoa não pode entrar porque é ação civil pública. Quem é que no lugar do Ministério Público poderá entrar com a ação civil pública, então? Se só ele pode e ele não entra, e eu como pessoa, cidadão, não posso entrar, quem é que poderia entrar? A Defensoria Pública. Esta, para mim, é a grande questão, porque isso é interpretação que se dá à natureza privativa da ação civil pública. Todos vocês me ouviram falar. Qual é a diferença de uma coisa privativa para exclusiva? Privativa aceita-se delegação, exclusiva não se aceita delegação. A ação civil pública, ela é privativa. Por isso que a Defensoria Pública pode receber a delegação para, no lugar do Ministério Público, efetivar a ação civil pública. Mas o cidadão não. O cidadão, em hipótese nenhuma, não, porque o cidadão é uma unidade, é uma pessoa, enquanto a ação civil pública pertence a instituições que assessoram o poder judiciário. Iniciativa popular. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% do eleitorado ativo em cada um desses 5 estados. Por que eu botei a iniciativa popular? Porque na parte do Poder Judiciário existe a possibilidade da iniciativa popular. Lembrem o que é iniciativa popular. Iniciativa popular é quando vocês vão escolher um tema que vocês querem ver transformados em lei. E para eu transformar esse tema em lei, eu tenho que reunir um número de assinaturas que represente o mínimo dessas pessoas que são eleitores e mandar para o Congresso Nacional ou para a Assembleia Legislativa. A iniciativa popular, se cair, cai na parte da Constituição Estadual, mas ela tem que respeitar as regras da Constituição Federal. É a única chance que nós temos como cidadãos, como pessoas, de sermos autores de projeto de lei. E vocês conhecem a mais importante lei que é fruto nossa. É a chamada Lei da Ficha Limpa. Ela nasceu nas ruas, nós é que a constituímos, nós é que mandamos para o Congresso Nacional e eles transformaram em lei a favor da nossa vontade. A Lei da Ficha Limpa pode ser pedida para vocês como a última grande lei fruto da iniciativa popular. O que é iniciativa? Quando eu escolho o tema e o meu representante transforma em lei. E a Ficha Limpa é a última dessas grandes leis. A inviolabilidade do domicílio alcança o fisco. Isso eu não fiz para vocês, foi um pedido que a professora Thaís me fez. Lembrar que alcança o fisco, ou seja, não dá para romper o sigilo de proteção do fisco quando, na busca da identificação da ocorrência de fato, o gerador do tributo por eles fiscalizados. O que eu quero dizer com isso? É inviolável. É inviolável porque é privado. As condições nas quais o fisco vai levantar a vida de alguém que está devendo para a fazenda pública é inviolável, porque existe uma relação da pessoa com a própria dívida. Então só poderá quebrar o fisco de dia nas 3 possibilidades e de noite nas 2 possibilidades. Quais são as 3 dias? Quais são as 3 de dia? Primeira, flagrante delito. Segunda, desastre ou prestação de socorro. Terceira, o que vocês vão fazer a vida inteira. Mandado ou mandato? Mandado judicial. De noite. Flagrante delito, prestação de socorro e desastre. Ou seja, para o fisco vale tudo aquilo que está no inciso, eu sei que vocês sabem, 11 do artigo 5º da Constituição, que é a inviolabilidade da casa, é asilo inviolável, nela não podendo entrar ninguém contra a vontade do morador. Por favor, coloque um asterisco. Se cair a inviolabilidade, vai ser em relação ao fisco. E ali está claro para vocês, a inviolabilidade do domicílio alcança o fisco, quando na busca de identificação da ocorrência, de fato o gerador dos tributos por ele fiscalizados. Coloque um asterisco, deve ser sobre o fisco, porque quase nunca a gente faz essa chamada de atenção para vocês. Outra, a vedação ao anonimato não impede o sigilo da fonte. Não adianta marcar isso na prova amanhã.
para marcar que o sigilo da fonte é permitido, a opção que eu tenho que buscar tem que estar completa. O sigilo da fonte só existe no Brasil quando? Quando é necessário a atividade profissional. Eu não posso marcar a frase de que o sigilo da fonte é aceito no Brasil. Ele só é aceito numa condicional. Sem a condicional é pega-ratão. E a FAURGS literalmente coloca para vocês. O sigilo da fonte é aceito no Brasil conforme o que está dito na Constituição. Está errado, porque o sigilo da fonte só é aceito na Constituição quando necessário a atividade profissional. Portanto, cuidado com essa questão do sigilo da fonte. Onde é que está isso, o sigilo da fonte? O sigilo da fonte está no inciso 14. Cuidado com aquilo que eu dei aula para vocês. O 14 é contradição ao 4, que veda o anonimato? Não, não é contradição. Como é que se chama o nome de uma contradição na lei dentro com a própria lei? Não é uma mera contradição, não é um mero conflito. Como é que é o nome, lembram? Antinomia. Quando a lei contraria a própria lei, é uma antinomia. O sigilo da fonte, quando necessário, a atividade profissional, é uma antinomia. O inciso 4, que diz que é livre toda e qualquer forma de manifestação de pensamento, vedado ao anonimato, não é antinomia, não é contradição, é complemento. É que lá, para uma determinada forma de atividade, eu vou precisar do sigilo da fonte. Então, por favor, cuidado com isso. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente. Isso todos sabem. Mas, por favor, esta parte final é que é a grande pergunta da FAURGS. Bem assim no contencioso administrativo. A associação também nos representa judicialmente e extrajudicialmente. Aonde? No processo administrativo promovido contra alguém que é associado. A FAURGS só afirma, tentando induzi-los ao erro, que a entidade associativa só pode nos representar judicialmente. Não, ela também nos representa administrativamente. Lembrem, por favor, qualquer pessoa aposentada continua sindicalizada. Tem direito a votar e ser votada. O aposentado deixou de trabalhar, mas não deixou de pertencer ao sindicato. São inafiançáveis os crimes de ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de racismo. Democrático de racismo, de prática de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, de terrorismo e os indefinidos como crimes hediondos. Por favor, lembrem. Para muitos de vocês, eu não me lembro se eu fiz essa referência. Lembrem que existe o inciso 40 e... Não lembro mais? 42, 43, 44. Crime do 42, racismo, ele é inafiançável e imprescritível. 43, terrorismo, tráfico, ele é inafiançável, mas ele tem uma natureza, ele é insuscetível de quê? Graça e anistia. E o 44, que é o crime de armado, civil e bando, é imprescritível e inafiançável. Lembrem, 42, 43 e 44. O que os três crimes colocados no artigo 5º da Constituição têm em comum? Os três são inafiançáveis, mas só dois são imprescritíveis. Racismo e crime de bando armado, civil e militar. O tráfico de drogas, crime hediondo, ele é inafiançável, mas ele é insuscetível de graça e anistia. Quem dá graça e anistia é o presidente da República. Por favor, cuidado com isso amanhã. Compete ao STJ proceder à homologação de sentença estrangeira. Por favor, o pega-ratão, eles vão colocar que é do STF. Isso já foi do STF. Quem é formado em direito há muitos anos, às vezes esquece isso. A emenda constitucional 45 tirou isso do STF e colocou para o STJ. Só que esta primeira parte eu coloquei para vocês porque me leva à segunda parte. Lembrem, cabe também ao STJ o exequatur da carta rogatória. O que é exequatur? É cumprir. O STJ determina o cumprimento. O que é carta rogatória? Carta rogatória é quando vem uma decisão de um juiz de um país estrangeiro para dentro do Brasil. E aí, no Brasil, o juiz brasileiro vai fazer o que o juiz estrangeiro quer fazer contra o brasileiro, mas não pode. Então ele manda um pedido para o Brasil, para um juiz brasileiro fazer aquilo que ele não pode fazer, porque ele não pode obrigar o brasileiro a sair do Brasil. Por favor, algum brasileiro não é extraditado no Brasil?
Qualquer brasileiro pode ser extraditado no Brasil? Só o brasileiro naturalizado. E estrangeiro pode ser extraditado? Estrangeiro, ele é banido? Ele é deportado e expulso. E o estrangeiro naturalizado é o extraditado. Deportado é quem está ilegal e expulso é quem está legal, mas comete crime. Agora o brasileiro nato não sai desse país nem que a banda toque. Senhores, a proposta para edição de súmula pode ser provocada pelos legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Como todos vocês leram a Constituição, sabem que eu estou falando do artigo 103. Quem é que pode propor o controle de constitucionalidade? Presidente da República, Procurador-Geral da República, mesa da Câmara, mesa da Assembleia, governador, a associação, a entidade de classe, a confederação, o Conselho Federal da OAB. Esses mesmos caras que estão no 103 são os que provocam o STF para pedir congelamento da súmula, alteração da súmula ou modificação da súmula. Só pelo amor de Deus, amanhã eu posso entrar com controle de constitucionalidade contra a súmula preparada pelo STF, criada pelo STF? Não. Não existe controle de constitucionalidade. Não cai no edital para vocês controle, mas cai a súmula, porque está dentro do artigo 103A. E aí a banca pode perguntar para vocês, cabe controle de constitucionalidade para a súmula? Não, não cabe. E quem é que pode provocar o STF para alterar uma própria súmula? Os mesmos que estão no artigo 103 que vocês conhecem, caput. São 9 colocados ali. Começa com o presidente e termina com a associação legalmente constituída de forma nacional. Então, por favor, cuidado com isso. Ficou claro o que eu falei? Ficou claro o que eu falei? Senhores, da Constituição Estadual, por favor, o grande artigo para vocês são 2. Se puderem revisar, 93 e 95. E eu fiz questão de colocar aqui sobre o Tribunal de Segunda Instância, que estará lá dentro da figura do 93, e depois o Tribunal de Justiça, que está no 95. Por favor, cuidado. Eu fiz questão de, quando trabalhei com a Constituição Estadual com vocês, chamar a atenção aos tribunais de segunda instância, além do que lhes for conferido em lei, entre tantas outras funções, organizar sua secretaria e serviços auxiliares. Ao Tribunal de Justiça, além do que lhe for atribuído nessa Constituição na lei, entre outras funções, compete conceder licença, férias e outros afastamentos aos juízes e servidores. Observem, os tribunais de segunda instância, eles tratam dos funcionários servidores da sua secretaria. Os tribunais de justiça tratam de todos os outros servidores. É aqui que a FAURGS vai trabalhar a questão com vocês. Ela vai tentar confundir vocês com o artigo 93 e o artigo 95. Por favor, o Tribunal de Segunda Instância, ele é responsável por tudo que diz respeito ao provimento de cargos dos servidores da Secretaria. Ao Tribunal de Justiça, ele é responsável por tudo que diz respeito a qualquer servidor, menos aos servidores da Secretaria, que é uma responsabilidade do Tribunal de Segunda Instância. Por favor, lembrem, todos os juízes no Rio Grande do Sul entram só para o concurso público de provas e títulos? Só por qual a prova de concurso público? Quando eu digo juiz, vou melhorar a pergunta. Em relação ao tribunal, só promoção de carreira por antiguidade e merecimento? Como é que eles entram também? Quinto constitucional. Onde é que está o artigo 5º constitucional? Tem que saber. Ora, 94. Porque eles vão confundir vocês com o 97. O 97 é o quê? É a reserva de plenário. Qual é o número de desembargadores que tem a reserva de plenário do tribunal? 25. E a reserva de plenário é feita para quê? Para tomar uma decisão mais devagar, mais morosa ou mais rápida? Mais rápida. Então, por favor, no tribunal tu entra por promoção de carreira e pelo 5º constitucional. Juiz de primeiro grau ou substituto de entrância inicial, prova de concurso de provas e títulos. Reserva de plenário para dar mais celeridade. O STF tem reserva de plenário, o STF? Qual é o único tribunal que não tem reserva de plenário? Pelo amor de Deus, todos têm. Não caiam nessa bobagem, todos têm. Até o STF, 8 ministros é reserva de plenário do STJ. Qual é o único que tem que ser brasileiro nato para constituir? STJ ou STF? Por quê? Por causa da linha sucessória, por causa da linha sucessória para presidente. A senhora acertou, mas não sabe o motivo, ora, pelo amor de Deus. É porque o ministro-presidente do STF será o presidente da República, o senhor Joaquim Barbosa. Só o STF tem a natureza de ser brasileiro nato. Qual é o ano mínimo para eu indicar alguém para o Conselho Nacional de Justiça conforme a Constituição?
Aonde na Constituição está dito isso? Por favor, olhem, não há idade mínima e máxima para o CNJ, foi retirado. Eu disse para vocês, eles vão botar mais de 35, menos 65, notável saber jurídico e libado da condição moral. Olhem o texto de vocês. Isso foi apagado da Constituição com a emenda constitucional 61. Não tem idade. A idade é aquela que o presidente entendeu. Ali está livre esse processo. Então, por favor, cuidado. Já tinha gente rindo para mim. Mais de 35, menos 65. Eu é que vou rir se vocês me fizerem isso. Tá? Caiu uma questão de Constituição estadual. Só uma. E talvez só duas de Constituição federal. Olhem o artigo 5º. Hoje eu estou o dia inteiro na internet. Eu tenho muitas mais, um monte de dicas. É só me mandar que eu mando para vocês. Eu tenho quase 60 questões com gabarito. Eu mando para vocês. Amanhã, se eu puder, vou tentar ajudar todos. Hoje eu vou me ajoelhar e vou rezar tudo que eu puder para Deus. Vou pedir perdão por todos os meus erros, ter pertencido à banca da FAURGS um dia, ter criado questões contra vocês para ajudar. Mas eu tenho certeza, senhores, que tem uma questão que não está aqui. Mas Deus vai me iluminar, eu tenho certeza, o sangue de Jesus tem poder. Tá? O Ministério Público, eu não sei por que eu acordei com isso e estou com isso há dias. Cuidado com as garantias constitucionais do Ministério Público e os princípios constitucionais do Ministério Público. Lembrem, as garantias são 3. O Ministério Público tem vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade e vencimentos. Mas os princípios são 3 também. Unicidade, aquilo que é a independência funcional e aquilo que é a indivisibilidade. A FAURGS vai montar a questão misturando os 3 garantias com os 3 princípios, pedindo para vocês buscarem a opção certa. Deve estar na letra D, porque é quando eu fazia, eu botava sempre na D e na E para sacanear vocês. E devem continuar a mesma coisa. Tá, gente? Acreditem. Por favor, marquem amanhã. Eu não vou poder fazer a prova, eu me inscrevi, mas não vou poder fazer a prova. Eu ia fazer com vocês para ver como é que está o meu próprio nível, mas, por favor, cuidado com as incorretas, não pode, sublinhe isso. A maioria de vocês depois me procura dizendo, Marcelo, dá para entrar com recurso? Eu digo, mas tu marcou a certa. Eu disse, sim, marquei a certa. Olha o que a pergunta estava te fazendo. Buscava a errada. Então, sublinhe, porque vocês são preparados pela gente, pela vida e pelo processo louco desse país, a só buscar o certo. E a FAURGS, eu criei isso na FAURGS, busca questões erradas. E sempre está na letra I e D. Sempre. É para matar vocês, é para chegar lá no final e não aguentar mais. Tá, gente? Alguma outra coisa? Honestamente, eu chego a estar até nervoso, porque eu não quero mais ver vocês, eu quero que vocês todos passem. Ainda mais gente que eu conheço como a Carla e outros mais que estão por aí. Ju, do fundo do coração, vão com Deus, calma amanhã. Eu sei que não dá para ter calma. Não dá para ter calma. Durmam hoje de noite. Tenham a diarreia hoje de noite, tá? E amanhã vão acreditando em vocês, gente. Tem tantos de vocês que são maravilhosos que eu conheci ao longo das aulas que me perguntaram coisas. Vocês estão prontos. Amanhã é para passar. Amanhã é para passar. Não digam talvez. O cérebro ouve. O cérebro ouve. Acreditem que vocês vão passar. Até as 2 da manhã eu espero dúvidas, tá? Às 2 da manhã eu me desligo, senão eu começo a ficar louco. E aí eu não durmo mais, porque aí eu vou pensar que talvez eu pudesse estar ajudando mais vocês. 2 da manhã ainda dá para me mandar questões. Eu ainda resolvo, tá? Vão com Deus. Que Deus os proteja. Uma boa oração para vocês, tá? Sangue de Jesus tem poder, tá? Você que está em casa, tá? Eu vou me embora, porque senão eu vou chorar, porque eu estou angustiado por vocês. Vamos embora.